Gente, tô aqui com o Anderson e ele vai apresentar hoje pra gente o piquinês, que é uma raça vintage. E essa aqui, ela já veio de fábrica possuída pelo ritmo ragatanga. Porque ela é Rouge, gente. Isso, o nome dela é Rouge. O nome dela é Rouge, ela é linda. Então, Anderson, como é que veio a raça? É uma raça que ela tá basicamente extinta, né, do Brasil. A gente não vê mais piquinês, embora eu tivesse tido na minha infância, que eu sou velha. Na verdade, ela é uma raça que já foi popular, muito popular no Brasil, e como toda raça que sofre essa popularização, ela acaba sendo prejudicada, né? Porque a gente tem uma proliferação em massa e sem controle. E aí depois as pessoas acabam desistindo dessa raça e acabam procurando uma outra raça da moda, né? E com isso tem essa descaracterização, a raça tem esse prejuízo, né? Sofre uma descaracterização da raça. E você tinha falado que os piquineses, aqueles que a gente conhecia, que era da minha época, quando eu era pequena, que eles eram todos meio vira-latescos, assim, e também tinha uma tendência a ser um pouquinho mais agressivos e tudo, mas por que isso acontecia? Que eles não são, assim, esse leãozão, né, esse pelão? Na verdade foi isso que eu falei, quando a raça sofre essa popularização demais, e assim a gente tem todos os tipos de criadores, né, tem criador que ele multiplica e só quer multiplicar para poder vender o filhote, ele não se preocupa com o padrão da raça. E nisso você tem a descaracterização da raça. E aí nisso você perde pelagem, você perde tamanho, você tem inclusão de cores que não são permitidas. Por exemplo, no piquinês só não é permitido o albino, que é aquele todo branco, de olhos azuis, focinho despigmentado. E no caso do chocolate, que ele é todo marrom, de olhos claros e focinho, a trufa marrom também. Só não é permitido essas duas cores, todas as outras cores são permitidas. Né? No caso do albinismo, a gente ainda traz alguns tipos de doença, né? Então não seria legal a multiplicação dos albinos. Todo albino deveria ser castrado. E como é que os piquineses chegaram aqui no Brasil? Na verdade, eles vieram mais ou menos junto com os portugueses, né? Que eles são de origem chinesa, mas o país patrono, que a gente diz assim, que proliferou a raça, é a Inglaterra. Na verdade, eles eram cães exclusivos do Império Chinês, só os imperadores podiam ter o piquinês, né? Então, na Inglaterra, quando os ingleses invadiram a China, eles trouxeram alguns cães, eles conseguiram alguns cães, na verdade, muitos foram mortos, para justamente os chineses mataram a grande maioria dos piquineses. Nossa, tadinho! Exatamente, eles mataram a maioria dos piquineses para justamente não deixar a genética ser proliferada pelo mundo. Mas aí os ingleses descobriram alguns cães lá perdidos e conseguiram levar para a Inglaterra, deram de presente para a rainha, e aí começou a proliferação dos piquineses. Por isso que a gente chama que a Inglaterra é o país patrono da raça. Tem algum cuidado especial com o piquinês? A gente tem um cuidado com a pelagem, né? Ele precisa de tosa? Não, na verdade ele não precisa de tosa. Essa pelagem dele serve como uma proteção mesmo da pele. Ou seja, se você tosar ele com lâmina e tudo, você pode ter a alopécia, né, dos cães. Que é o cachorro ficar careca, gente. Exatamente, você pode ter problema de alopecia. Né? Então, por isso que não é recomendado. O que você pode fazer, mas não é recomendado, é você aparar na tesoura algumas áreas, fazer uma tosse higiênica, alguma coisa assim. Mas tosar ele por completo não seria indicado justamente por causa do problema de alopecia. Entendi. E o que é importante saber? Eu quero um piquinês. O que é importante saber quando eu vou adotar um piquinês? Então, o piquinês ele tem a respiração dificultosa, né, justamente por causa do focinho atarracado, né, que a gente chama de cães braquicefálicos, assim como o Shih Tzu, o Bulldog francês, o Bulldog inglês. Então, eles sofrem mais para fazer a termorregulação. Então, por isso a gente tem que ter cuidado aí com o calor, né? Em relação à pelagem, a gente já falou, né? Que tem que ter um cuidado de escovação, mas assim, não chega a ser muito trabalhoso. Mas ele chega a ficar com nó, com dread, se não tiver essa escovação? Se não tiver escovação, então é importante. Pelo menos um cão adulto tem que ser escovado pelo menos 2 vezes por semana, né? Na verdade, o piquinês não se deve tomar banho toda semana, né? Porque você perde pelo, você irrita a pele. Então o ideal é você dar, quanto menos banho você der no piquinês, melhor. A gente sabe que para quem mora em apartamento e tudo, fica um pouco complicado você dar um banho por mês. Então dá de 15 em 15 dias e tal, escova, passa um talco próprio para cães. Né? Muito legal. Você, assim, hoje a gente tem produtos que fazem banho a seco, então você borrifa no animal, seca ele, escova e pronto, já está limpo, cheiroso. Então
fala um pouquinho do temperamento da raça. Então, o temperamento, a maioria das pessoas acham que o piquenês é agressivo, né, que morde e tal, justamente por conta daquela descaracterização da raça que o Brasil sofreu, né? Mas no mundo o piquenês não é assim, só no Brasil, por conta dessa descaracterização da raça, que isso aconteceu. Mas os piquenês é que você vê que é bem dócil, você pode passar eles são uns docinhos. Estranhar nem nada, não é de latir. E hoje seu canil foi campeão, né, ali? Exatamente. Foi lindo. Raça. Qual é o nome do canil? Canil Chantal de la Sorbonne. Ó, gente, então, os dados estão aqui no box de informações. Pra pegar piquenês é com o Anderson. Pois é. Porque, olha só, não precisa nem dizer, né? Que a bicha é bonita, tem carão. E a gente tem que arrasar na pracinha. Então, Anderson, muito obrigada por estar dando esse aulão aqui de piquenês no canal. Então, vamos popularizar de novo o Brasil com piquenês, galera.